Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que este vídeo vos acompanha. O meu nome é Sandra Barreira e nós estamos no espaço Maior Gosterapis. Vamos dar início aqui à leitura para Escorpião para fevereiro de 2026. Tarô, por favor. Escorpião para fevereiro de 2026. Qual é a energia regente deste mês de fevereiro para Escorpião? A Lua. Muito bem. Já agora vamos tirar já as outras. Para casados, para casados, para Escorpião, para fevereiro de 2026. Para casados, quem tem relacionamento. Para solteiros. Para Escorpião, para fevereiro de 2026. Para amizades, para fevereiro de 2026, para Escorpião. Para trabalho ou profissão, para Escorpião, para fevereiro de 2026. Para dinheiro, para campo financeiro, para Escorpião, para fevereiro de 2026. Para saúde, para Escorpião, para fevereiro de 2026. Para desafios e obstáculos, para fevereiro, para Escorpião. O louco com o louco. Agora um tema novo que eu estou a inserir, e gratidão a quem me sugeriu este tema. Não foi uma sugestão, fui eu que copiei a ideia de um casal meu amigo. Desde já muito obrigada a eles, perguntei se podia usar e acho que é um tema muito interessante, que é: qual é a energia para o meu contributo para a sociedade? Gostei muito deste tema, faz muito sentido. Escorpião, fevereiro de 2026. Muito bem. E aqui portanto, vocês sabem que isto é o primeiro mês que eu estou com este layout. Isto para mim não é fácil. Mas com o tempo uma pessoa habitua-se, claro. Conselho para o mês de fevereiro, para Escorpiões. Ok, sim senhora. Então vamos lá começar a leitura. Pois aqui a energia regente do mês é a Lua, e a Lua vem-nos falar em coisas que estão no oculto, mistérios que estão no oculto, e vocês, isto é mesmo a vossa vibe, porque isto fala-nos claramente aqui sobre situações que vêm mexer com o vosso bem-estar emocional. Literalmente, é isto. Vocês já têm a energia geral do ano, que é a sacerdotisa. Podem ver o vídeo anual, portanto, da leitura anual, onde eu explico um bocadinho mais, mas muito rapidamente aqui. A sacerdotisa é aquela que é muito misteriosa. Isto está tudo a ver com vocês. Vocês este mês vão andar altamente misteriosos, a olhar muito para aquilo que é feito ou dito à vossa volta. Um bocadinho por aqui. Mais, o que é que a gente pode ver aqui mais?
assim de repente não estou a ver, mas a gente agora vamos avançando e vamos vendo como é que estas duas cartinhas se vão enquadrar nas várias áreas. Para amor e relacionamentos, temos aqui o Sol. Ora bem, isto em termos de sentimentos, porque no fundo é disso que se trata aqui, o Sol é uma carta muito positiva, é uma carta que nos fala de alegrias, de realizações, pronto, por aí. Mas o Sol também nos fala em verdades que vêm à tona, que vêm à luz do dia. Para quem está casado, epá, o Sol e o Carro claramente são cartas muito positivas, muito positivas. A vossa relação está a andar sobre rodas, está tudo a correr bem, está tudo a avançar. Havendo aqui uma escolha, sim, mas é uma escolha e vocês tomam uma ação para desenvolver esse relacionamento. Eu acho que está tudo a andar muito bem. Agora aqui, para quem está sozinho, eu acho que vai passar a estar acompanhado, porque há uma transformação dessa situação, ok? E vocês muito magnéticos, muito, porque a sacerdotisa fala muito em magnetismo, em puxar, lá está, sabem quando alguém nos está a contar alguma coisa e nós com a experiência de vida que temos, já passamos por muita coisa, já vimos acontecer muita coisa, até nos outros, à nossa volta, mas que aquilo ficou-nos retido na ideia. Sabem quando nos estão a contar alguma coisa e a gente põe-se a olhar para aquilo, a pessoa ainda vai a meio da história e a gente já está a prever o fim da história e estamos assim a olhar assim, ou então alguém está no meio de um café ou de uma reunião qualquer a falar e vocês põem-se a olhar para a pessoa e isto, há aqui qualquer coisa que eu não estou... Não bate a bota com a perdigota. Pronto, é a vossa experiência de vida, é o vosso conhecimento, é tudo isso, e isso faz da sacerdotisa, momentos assim, faz dela alguém muito magnético, porque se vocês estão a reparar em alguém, alguém pode estar a reparar no vosso magnetismo, alguém pode estar a reparar, olha, o fulano lá atrás está armado em bom, mas ali o escorpião ou a escorpiã está a topar a coisa. Mas está calado, mas está calada, não diz nada. Está só a ver até onde é que o outro vai. E é isto, é disto que se fala aqui, o puxar o magnetismo, só o olhar disto tudo, estão a ver? Pronto, é um bocadinho. E esse magnetismo vai fazer com que vocês aqui, acho que no mês para quem está sozinho, claramente, se calhar vai arranjar aqui um amor, sim. Vai deixar de estar sozinho. Para quem já tem uma relação, eu estou a ver vocês aqui optarem por seguir em frente com essa relação. Estava aqui a olhar para a carta da morte do escorpião. Isto é o vosso arcano. Isto é como se a morte vem e toda a gente tem medo, não é? Todos têm medo. Mas a morte é um renascimento. Alguma coisa tem que ir abaixo, alguma coisa tem que morrer para depois haver um renascimento. Portanto, eu acredito aqui que quem está sozinho este mês vai deixar de estar. Olha, pois é. E tanto que a nível de amizades, portanto no campo das amizades, vocês, além de estarem a ser visto como alguém muito espiritualizado, alguém com um poder muito grande ao longo do ano, vocês estão a ser vistos desta forma, portanto as pessoas acreditam na vossa verdade, acreditam no vosso poder, porque a vossa verdade faz sentido. Vão lá ver a leitura anual e eu falo um bocadinho mais disto. Este mês, em particular, com a estrela, é como se vocês sejam conduzidos por um bom caminho. E a saber, talvez, escolher as amizades. Eu digo isto porquê? Porque há aqui verdades que vão ser reveladas
Isto é uma energia geral para o mês inteiro, portanto, todas as áreas vão ser abrangidas por esta energia durante fevereiro. E vocês estão aqui a ver, tal e qual como eu dizia há bocado, vocês estão aqui a observar muito as pessoas. Pode haver aqui sim alguém que se mostre para vocês nua e crua. Ok? E vocês vão gostar dessa pessoa. E vão se ligar a essa pessoa. Porque é alguém que, pelos vistos, para vocês não vai ter muitos segredos. Olha, muito bom. Vamos passar aqui a profissão ou trabalho. Tem a carta da justiça a reger-vos o mês. A justiça justificada com a justiça dá uma sensação que vai haver aqui um equilibrar dos pratos, não é? Por assim dizer. Quem tem processos laborais contra a sua empresa, ou dá uma sensação que vai haver aqui um acordo que vai beneficiar ambas as partes, vão chegar aqui a um bom senso. Ou uma subida, porque vocês estão muito magnéticos, uma subida de categoria que é justa e que provavelmente já deveria ter acontecido há algum tempo atrás. Também pode ser o caso. Vamos ver dinheiro, financeiro, campo financeiro, dinheiro. Aqui com a carta da força a reger-vos o ano, diz que vocês têm que ter aqui muita maturidade emocional, e o julgamento fala justamente num acerto de contas, ou seja, se calhar este acordo não era bem aquilo que vocês queriam, mas ainda assim vocês vão ter que se contentar com ele. Porque na pior das hipóteses, sem esta maturidade para reconhecer isso, vocês se calhar perdem mais que o que ganham. Isto eu estou a ser clara, não, porque há coisas no oculto, ok? E se calhar que vocês não sabem. E a empresa querer chegar a um acordo, se for o caso, aqui, a empresa querer chegar a um acordo, se calhar é o mais que eles conseguem dar neste momento, ok? A carta do julgamento também é uma carta que nos fala aqui em vocês fazerem uma renovação das vossas finanças, porque isto vem aqui, não deixa de haver uma ajuda, ok? Uma ajuda, seja ela divina ou seja ela humana, não deixa de haver aqui uma ajuda. E isto até pode ser uma ajuda que vem através de um advogado, para quem tem causas laborais em tribunal, mas é como se vocês fizessem aqui uma avaliação ao vosso dinheiro, ok? Em termos de saúde, temos a carta da morte, o vosso arcano, que é a carta da transformação. Fala-nos um bocadinho aqui sobre depressões, é os alertas que esta carta deixa em saúde. Cuidado com as depressões, está bem? Ao longo do ano, mas particularmente este mês de fevereiro. Vejo vocês aqui muito bem. A Imperatriz. A Imperatriz é indicativo de terem boa saúde, está bem? Mais, o que é que eu vos posso falar aqui? Ela está muito ligada à parte da beleza, não é? Porque a Imperatriz é vaidosa, porque pode, tem dinheiro para isso. Ela gosta muito de procedimentos estéticos, como limpezas de pele, como cirurgias plásticas, pronto. Aqui, cuidado é com gravidez, porque a Imperatriz está muito, muito ligada a gestação, a gerar, a gestar. Portanto, para quem não quer ter filhos, tomem lá atenção. Epá, eu vou falar de uma coisa que eu não gosto muito, mas... Epá,
Custa-me um bocadinho falar nisto, mas vou deixar o alerta. Possíveis abortos. Porque para haver uma gravidez e para haver cirurgia é uma combinação que eu não gosto muito. Mas pronto, é o que é. Está bem? Está falado. Vamos avançar. Bom, aqui. Desafios. Desafios e obstáculos. Pois eu vejo vocês a atirarem-se nos desafios que nem uns loucos. A carta do louco clarificada com a carta do louco. Tenham só cuidado. Não é que vocês não se atirem de cabeça para resolverem desafios. A questão é pensem muito bem nos prós e nos contras. Porquê? O louco normalmente até dá um bom líder, porque é aquela pessoa inocente que acredita, vai na fé, tá? Não tem aquela energia negativa, não vem carregado com traumas pesadíssimos. Não é esse tipo de pessoa. É uma pessoa muito leve, muito jovial, é uma pessoa que, bora lá, com a cara e a coragem, ok? A questão é, ele está a dar aqui um passo para um abismo e ele nem sequer está a ver. Como vocês percebem, ele está a olhar para o céu. Vejam só as consequências do passo. Meçam bem, não é que não deem o passo, mas meçam bem, informem-se primeiro sobre as consequências de um ato, ok? Que é para depois não trazer consequências lá na frente. É só isto, está bem? Então, um novo tema, contributo para a sociedade. Pois vocês estão aqui a mostrar o vosso contributo este mês de fevereiro, tem a ver com uma maturidade emocional que vocês transmitem para quem vos ouve, para quem vos vê, para quem procura os vossos conselhos, quem procura o vosso apoio, é vocês transmitirem uma imagem de força muito grande, força emocional. Vocês saberem dizer às pessoas, olha, lá está, como aqui, vocês saberem dizer às pessoas, olha, faz, mas pensa primeiro, mas vê melhor, mas informa-te. Se calhar não, isso para ti pode parecer um problema muito grande, mas se calhar lá na frente já não é, vê bem se vale a pena. Pronto, vocês aqui com uma maturidade muito grande a mostrarem a quem a contribuírem, pronto. De alguma forma vocês vão ter que ter forma para fazer um contributo para a sociedade. Ou alguém que vos venha pedir algo e vocês a mostrarem uma força muito grande. Se calhar até a dizer não a alguém. Pode haver aqui uma situação que vos venham propor alguma coisa e vocês a dizer não. Pois, a dizer não, até porque aqui nos obstáculos, o louco é uma carta que nos fala em desapego, é uma carta que nos fala em libertação de algo. E se alguém anda atrás de vocês para vos convencer a alguma coisa, é vocês a libertarem-se desses desafios. Engraçado como as cartas falam entre elas. Tudo junto, tudo misturado, já ouviram dizer? Conselhos. O conselho do ano é terapia angélica. Arcanjo Rafael. Entrega os teus cuidados e preocupações aos anjos e deixa-nos carregar os teus fardos. Pronto, no fundo fala para a gente se tornar pessoas mais leves, falar mais com Deus, enfim, é um bocadinho por aí. Vejam mais o que eu disse acerca desta carta lá na leitura anual, está bem? Agora vamos nos focar aqui na leitura do mês. Retrospectiva de vida. Arcanjo Jeremiel. Analisa a sua vida e toma a decisão de mudar. Eu vou repetir. Analisa a sua vida e toma a decisão de mudar. Ou tratar de tudo o que estiver em desequilíbrio. Eu vou-vos mostrar. Façam pausa, façam print. Porque isto é uma carta lindíssima. Isto é uma carta que vale a pena meditar um bocadinho sobre isto. É vocês aqui com a vossa força emocional,
vocês conseguirem aqui dar a volta a uma série de situações. Usem a retrospectiva da vossa vida. Vejam o que é que está mal, o que é preciso mudar. Pensem como é que eu podia pôr isto melhor, como é que eu podia... Será que eu não posso mudar aqui alguma coisa? E sigam nesse caminho. Tal e qual como o carro. Não é só tomar uma decisão, é avançar, é tomar uma ação nesse sentido. Ok? Meus amores, espero que tenham gostado deste método de leitura. Abrange mais temas ao longo do mês. Dá para a gente fazer a comparação entre a leitura anual e como é que ela se vai desenvolvendo ao longo do ano. Olha, digam aí qualquer coisa se gostaram, se não gostaram, está bem? E ponham o dedinho aí no coraçãozinho, que é para a gente destronar o caranguejo do lugar top número 1. Estou a brincar, eu adoro os caranguejos, atenção, a minha melhor amiga é de caranguejos, portanto já estão a ver que signos de água é comigo. Mas pronto, porque ao dia 20 eu costumo fazer sempre uma leitura extra, eu chamo-lhe a leitura bónus, para os 2 signos que estão mais bem classificados em termos de interações ou de visualizações, pronto. Eu vou buscar esses dados e faço essas 2 leituras lá para o dia 20. Epá, o caranguejo tem sido um abençoado, não é? Todos os meses o caranguejo, ou quase todos os meses o caranguejo, sei lá, se calhar em 12 meses, 10, 11 meses foram deles, porque foi sendo uma coisa muito boa. Então, mas vamos ver se conseguimos, está bem? Um beijinho grande. Sempre é uma leitura a mais, para aqueles 10 dias, 10, 11 dias até ao final do mês, está bem? Vá, agora sim, vou-me despedir. Um beijinho grande, fiquem bem e digam aí qualquer coisa nos comentários se gostaram deste layout, como está bem? Beijinhos. Trulero!